Beleza, pessoal, iniciei a gravação, né? Como se diz, eu vou repetir aqui, porque senão quem não está tendo a oportunidade de assistir a aula agora, né? Não vai ficar sabendo. Eu olhei aqui, deixa eu compartilhar aqui a- o navegador. Então, pessoal, aí vocês devem ter visto, né, na semana passada e no meio da semana passada, que a gente teve essa aula, essa aula que serviu como um esquenta aí para o workshop, né? Então, o link de inscrição ainda ele não está aqui na sala de vocês. Eu olhei nas três, só tá dessa aula especial, é porque ela foi, como se diz, não foi planejada assim. Esses dois professores, eles como é que eu posso dizer? Como eles têm experiência na parte de CEP, que é o maior gargalo do curso, não só de eletrotécnica, mas do curso de engenharia elétrica, eles se disponibilizaram para fazer essa palestra aqui, né? Por isso que foi em cima da hora. Mas daí eu pedi, o Fabrício colocou o card aqui, colocou o link, né? Eu enviei mensagem para vocês também, né? Mas aí quem não conseguiu aparecer, por isso que eu já deixei aqui, ó, na área de trabalho para vocês já assistir essa web aula especial. E daí, né, quem não teve a oportunidade de assistir, já fazendo spoiler aí, né, no final dessa aula, o professor, né, João, ele anunciou que o workshop vai ser na próxima semana. Ele foi adiantado aí, porque a gente vai ter, no próximo mês, já é o período de férias das unidades, né? Então a gente já pegou essa oportunidade para fazer o workshop. Quanto, se não me engano, acho que foi o Roberto que falou, né, que teve um workshop, geralmente ele acontece no início do ano, né? E no final do ano, os workshops. E ele comentou que ele não recebeu o certificado até hoje. Eu vou verificar sobre isso. Então, como é que vai acontecer o workshop, né? O workshop vai ser do dia 13, né? Que vai ser a nossa última aula EAD dessa UC aqui, né? Instalações Elétricas Industriais, né? E vai finalizar no dia 17. Então, já estou aproveitando que estou gravando aqui, né? Vocês já vão estar dispensados para assistir o workshop. Daí o que que vai acontecer? Vai ter um card igual esse card aqui da aula, né? Um link para vocês entrarem no Teams, né? Vai ser no formato de Teams, né? Porém, vai ter um link de inscrição, né? Se você fizer a inscrição, ele vai levar vocês para um site para vocês realizarem a inscrição, porque aí para vocês receberem o certificado aí de participação. Eu vou verificar o porquê que, né, muitos aí, se vocês quiserem fazer até uma lista aí, né, enviar para o Fabrício, eu agradeço, né, que aí aproveita, ó, quem que, né, dessas três turmas aqui não recebeu, né, o certificado que fez a inscrição no workshop passado e não recebeu o certificado. Então vai ter um card igual a esse aqui. Ô, Elisael, tudo bem? Pode falar aí. Não estou escutando seu áudio aí, não. Vai tentando falar aí. Então, pessoal, aí vai ser um card igual a esse daqui. Na hora que você conseguir falar aí, porque eu não estou te escutando, Elisael. Você levantou a mão, mas o seu áudio aí não está saindo. Então, vai ter um card igual a esse aqui, falando do workshop, o link para você entrar no evento, no Teams, né? E vai ter o link para o site para vocês fazerem a inscrição, né? Então, se não me falha a memória, ele vai ter o certificado para cada dia, né? Porém, a inscrição vai ser apenas uma, né? Você fez a inscrição, daí você aparecendo aí no meio do workshop,
vai ter o link para vocês fazerem a chamada lá. Tá bom? Eu aconselho assim, fortemente a vocês assistirem, né, as 5 palestras aí que vai ter no mínimo, né? E porque assim, Ô, vai dar uma. professor, Agora eu estou escutando. não, é o Roberto. Ela falou que ia me mandar uns coisa para me avaliar, tipo, avaliar as palestras e tal, e pediu meu CPF. Aí mandei lá e ela Aham. nem me Ah, um mandou gravar formulário. isso. Aí não mandou nada, não falou mais nada. Entendi. Não vou, aproveitando que eu estou gravando aqui, eu vou anotar tudo isso aqui que você está me falando, porque é Professor, tá me importante, ouvindo? né? Oh, agora sim. Professor Matheus, deixa eu Ah, falar pra não, achei você. que era o Elisael. O meu deu um probleminha também, porque eu assisti 4 dias e meio desses workshops aí e não consegui ter acesso ao certificado. Fui lá, teve que avaliar também. Eu não sei se foi problema lá, se foi problema aqui. Será que teria como recuperar ele novamente de novo? Do primeiro Então que é, teve? então é isso que eu vou verificar. Eu vou verificar aqui com o meu facilitador, né? Para ver o porquê que esses certificados não foram emitidos, né? Eu, eu não sei se foi alguma informação que eu não dei correta, entendeu? O que que aconteceu? Entendi, entendi. Aí, Aí se vocês puderem enviar, como essas 3 turmas aí é o mesmo monitor, né? Vocês enviar a lista de quem não recebeu o certificado para o Fabrício, tá bom? Depois eu vou avisar o Fabrício o porquê dessa lista tá sendo enviada para ele, tá bom? Aí vai ter igual eu expliquei aqui, vai ter o card, o link, né? O link para vocês entrarem na sala e o link da inscrição. Beleza? Então, na próxima, que vai ser a última aula dessa UC, né? Vai ter o primeiro dia de workshop. Aí, para vocês não ficarem prejudicados, eu vou gravar essa aula e já postar para vocês antecipadamente, viu? Da próxima, eu vou aproveitar e já fazer nessa semana já a gravação, né? Para não ficar tumultuado, tá bom? Pessoal, vamos agora. Deixa eu dar uma olhada aqui. Na última aula, a gente falou do esquema 1, beleza? Então, falta a gente falar do esquema 2, 3 e 4. Pessoal, eu fiquei preocupado porque alguns, né, muitos aí já fizeram a tarefa e alguns me enviaram, por exemplo, na primeira tarefa, esqueceram de fazer algumas atividades, né? Lembrando que eu vou aproveitar hoje, como a próxima aula vai ser gravada, né? Eu vou aproveitar hoje para reforçar alguns pontos aí das 2 atividades, tá bom? Deixa eu abrir nossa pastinha lá, atividade 1. Só para reforçar aqui, eu já deixei o arquivo. Deixa eu compartilhar aqui com vocês a atividade 1. Vou reforçar ela aqui. É porque alguns estão indo assim, erro bobo. Não sei se vocês já viram, eu fiz hoje a correção dos que enviaram. Vou colocar a tela inteira aqui para ficar mais fácil. Deixa eu tirar aqui essa marca do parágrafo. Então, pessoal, a atividade 1, por exemplo, muitos esqueceram aqui, contaram, por exemplo, colocaram 7 dispositivos, não são 7, viu, pessoal? Às vezes você confunde o contato do normalmente aberto, né? E aí você, por exemplo, tem o contato do normalmente aberto do contator e o contato da que energiza a bobina, né? Eles são o mesmo dispositivo. Por isso que, lembra quando eu fiz a correção, né? Ó, o 1 é o fusível, o 2 é o relé térmico, né, de sobrecarga. O 3, o terceiro dispositivo, é o botão normalmente fechado, né, que seria o botão de desliga, né? O quarto dispositivo é o botão de ligar, né, da partida direta.
no normalmente aberto, né? E aí, o quinto dispositivo é o contator, ó. Tanto esse daqui de baixo, que simboliza a bobina, quanto esse aqui do lado, que simboliza o contato normalmente aberto, é apenas um dispositivo. Aí, um erro que está acontecendo bastante nas tarefas é vocês contarem esse daqui como, né, como um dispositivo, aí por isso que dá 7 dispositivos. Outro erro que eu estou vendo que está acontecendo alguns de vocês fizeram a questão 1 e quando chegou na questão 2, ficou em branco. A questão 2 e a questão 3, vocês não fizeram o diagrama. Teve uns que imprimiram, né? Fizeram lá no lápis, na caneta e tiraram foto. Beleza, ficou ok. Mas outros esqueceram de, né? Até alguns me enviaram o arquivo aqui, ó, mas esqueceram de fazer as ligações. Eu não sei qual que é a versão que vocês têm aí do Word. Teve até um aluno que me mandou naquele formato ODT. O ODT é o LibreOffice. Quando você não tem o pacote Office igual esse que está aberto aqui na tela para vocês, né, instalado, vocês podem utilizar o LibreOffice. Aí ele me enviou no LibreOffice, fez aqui a primeira questão, lembrando que são 3 questões, viu? A primeira questão, né, vai até a letra N, tem até o N de alternativas, né? A questão 2 é a questão para vocês identificarem os dispositivos aqui, ó, para cada cor aqui, né? O botão, os botões de liga e desliga, o motor trifásico, né? O relé térmico, que é esse aqui de baixo, o contator e os fusíveis aqui. O professor, Daí, assim, como é que vai digitar em cima dessas cores aqui? Tem como digitar aqui em cima aqui? ó, tem. Você pode. Aí é que é a questão. Geralmente no Office, esse aqui só aparece porque vocês estão vendo aqui, ó, porque eu tenho a mesa digitalizadora aqui. Aí quando você tem essa mesa aqui, aparece esse menu aqui. Quando você não tem esse menu aqui de desenhar, nem aparece. Daí dá para vocês. Teve muito aluno que digitou aqui, ó, por exemplo, colocou aqui, ó, colocou assim, roxo, né? Botão, botão liga e desliga, né? É aquela história, não ficou perfeito, por isso que eu gosto de deixar isso aqui, ó. Uma dica boa para quando você estiver fazendo a tarefa no Office aqui, ó. Você vem aqui, ó. Você vem aqui, página inicial, né? Tá vendo esse símbolo aqui, ó? Quando você aciona ele, você vê aonde que tá os parágrafos, ó. Se eu der Enter aqui, ó, tá vendo que ele começou aqui embaixo a aparecer aqui? Então, provavelmente vai dar para você escrever aqui. Aí você faz a referência da cor. O roxo é o liga e desliga. O verde, aí você digita aqui, aí põe, sei lá, ponto e vírgula. Aí coloca verde, né? Motor trifásico. Então, pessoal, assim, quem não imprimiu, teve gente que imprimiu e escreveu de caneta, né? Escreveu por cima. Teve gente que digitou aqui, ó. Então, quando a gente vê esses símbolos aqui, e aí, infelizmente, não dá para desenhar, pelo menos os testes que eu fiz, né? Esse menu aqui de desenho, que aí mostra régua, né? Mostra um monte de coisa aqui ele não aparece se você não tiver uma mesa digitalizadora igual essa daqui, ou então se a tela for touch, né? Eu tenho um notebook que ele é touch, aí esse menu aparece quando é touch, quando você está fazendo num tablet, né? Daí vocês tomam cuidado. Quem eu já corrigi, você entra aí na sua sala e vê lá a nota, vê o feedback que eu enviei, né? Porque acho que foram uns 2 alunos que enviou a tarefa e eu acredito que esqueceu de enviar, deve ter colocado 2 arquivos iguais e me enviou o arquivo em branco, beleza?
Não se assuste, você vê a nota lá 0, mas é porque está em branco. Aí eu peguei e fiz o feedback. Ó, fulano, você enviou a tarefa em branco. Favor, né, baixar a sua tarefa, ou então achar a sua tarefa aí e me enviar ela resolvida, beleza? Na tarefa 1, esses são os erros que estão mais acontecendo aqui, né, na quantidade de dispositivo, e na questão 2 e na questão 3, estão esquecendo. Por exemplo, aqui, ó, se você não consegue desenhar, você pega e fala, ó, interligar, né, por exemplo, que tô chutando aqui, vou até colocar em vermelho. Essa 2 aí em branco. Você coloca assim, ó, por exemplo, para ligação em triângulo, aí você coloca assim, ó, curto-circuitar, né, ou interligar, né? Aí, tá vendo aqui, ó, o 1 tá interligado no 6, né? Bornes, né, Borne 1. Esqueci de pôr o número, né? 1 com o 6. Aí você põe vírgula, né? Ó, tá vendo, ó? 2, ó, 4 com 2. Aí você coloca, ó, 4 e 2, vírgula. Deixa eu até tirar aqui. Se não dá para você desenhar, que realmente só aparece. Uma vez eu esqueci a mesa digitalizadora. Na hora que eu abri o Word aqui, esse menu de desenho ele sumiu. Ele sumiu porque a mesa não estava instalada aqui. Aí tá vendo, ó, para fazer em triângulo aqui, ó, 1 com 6, o 4 com 2, o 5, né? Aí você coloca 5 e 3. E por fim, né? Ah, não, já finalizou aqui, né? O 1 com 6 eu já falei aqui, ó. Então, se não dá para você fazer o desenho aqui, né? Se você imprimiu, você faz na caneta e tira a foto. Mas aí, se você não imprimiu, né? E você só tem um arquivo para enviar, você digita, descreve, viu, pessoal? Porque se não descrever aqui, aí a questão fica como que você, né? Você não fez a questão. Então, olha, aconselho vocês, quem já enviou, né? Dá uma olhada lá e vê sua nota. Se sua nota tiver 0, a questão provavelmente foi isso. Ou porque você mandou em branco, esqueceu, em vez de colocar o arquivo que você resolveu, né? Eu aconselho fortemente, na hora que vocês baixarem o arquivo, né? Por exemplo, o do 1 é esse aqui, ó. Folha de resposta, atividade 1. Geralmente, né, no outro curso que eu faço, eu coloco o meu nome, né? Eu coloco lá, aí, folha de resposta, atividade 1, SAP 1, né? Pablo. E daí, né, se eu fosse enviar, né? E eu coloco resolvido. Porque aí que a gente vai baixando um monte de arquivo, né? Aí depois vira uma salada, e principalmente quando a gente baixa os arquivos no computador, todos eles vão para a pasta download, né? Pelo menos no Windows, né? No Linux também, né? Eu só não sei no iMac porque eu utilizei uma ou duas vezes. Mas provavelmente deve ir para a pasta download. Agora vamos falar dos erros que eu estou encontrando na atividade 2, tá bom? Vocês entenderam, ó. Descrevam, se você não consegue desenhar aqui, o LibreOffice, realmente eu não testei se ele tem, se aparece um menu desse de desenho. Agora, quando você abre o Office e ele não aparece aqui, mesmo na versão mais nova, é porque você não tem, ou você não tem a tela touch, que é o mais comum, né? Touch screen, ou então porque não está uma mesa digitalizadora. Porque desde quando eu comecei a ministrar aula EAD, né? Eu comprei essa mesinha aqui, né? E dessa mesinha facilita demais, porque a gente consegue fazer os desenhos, né? Porque antigamente o Word ele só permitia a gente digitar, né? Fazer desenho era a coisa mais difícil do mundo aí. Beleza? Então não se esqueçam, pessoal. Descrevam que a ligação
em estrela, né, em triângulo, depois aí em estrela aqui, ó. Por isso que eu coloquei essas duas opções, ó. Você pode curto-circuitar o Born 4, o 5 e o 6, né? Ou então você pode curto-circuitar o 1, o 2 e o 3, que dá no mesmo, né? E no C aqui, né, é a fase RST, né? Segundo a nomenclatura aqui. Cada terminal aqui. Aí você fala, ó, terminal 1 é a fase R, terminal 3 é a fase T, terminal 2 é a fase S. Beleza? Vocês têm que colocar essa resposta aqui, porque senão, né, a tarefa não fica completa. Beleza? Vou salvar aqui. Agora, pessoal, a atividade 2. Vamos ver o que a gente fez até a última aula. A gente falou só dessa montagem aqui. Aí, o que eu vou fazer aqui até para vocês conseguirem corrigir em tempo, né? Eu vou focar agora, nessa aula, só no formulário. Lembrando que da aula passada, pessoal, o que seria o formulário? Lembra que eu li aqui a situação de aprendizagem, né? Eu li a situação de aprendizagem com vocês. O que é o formulário em si? O formulário, né, simulando que você trabalha para uma empresa, né? E se eu não me engano, acho que eu até citei aqui a Eletrotransol, né? Tem a Eletroenergia e outras empresas do ramo aí, né? Uma empresa, por exemplo, você vai trabalhar na parte de execução de projetos, né? Ou até de projetos mesmo, né? Mas geralmente quem faz esse formulário aqui é quem está executando a instalação, né, dos equipamentos depois que o projeto já foi feito, depois que o circuito aqui de potência, o circuito de comando aqui de lógica, ele já foi projetado e daí vocês vão fazer o quê? Vocês vão levantar o material, um erro que está acontecendo muito nessa tarefa aqui, nas que eu corrigi, ó, o fusível, por exemplo, ó. O fusível, pessoal, todos os motores aqui, ó, da montagem 1, né, que é a partida direta com reversão, a montagem 2, que é estrela triângulo, a montagem 3, que é uma chave compensadora, e a montagem 4, que é a partida direta com a frenagem com injeção de corrente contínua, todos os três têm em comum que eles são o quê? Circuitos trifásicos. Então, se vocês olhar bem aqui, ó, você tem o quê? Ó, tanto na 4 que a gente olhou agora há pouco, aqui, ó, na montagem 3, que é a chave compensadora, na montagem 2, vocês estão vendo que tem três, eu sempre falo chave fusível por causa da distribuição. Tem 3 fusíveis. Eu não sei da onde que vocês tiraram, pelo menos a maioria que me enviou. Muitos acertaram, mas muitos me enviaram a lista de material, por exemplo, com 5 fusíveis. Então, pessoal, essa montagem aqui do formulário, ela só tem 3 fusíveis, entendeu? Eu até aumentei mais aqui, né? Por exemplo, o motor elétrico. Eu acho que eu não comentei, não, mas eu vou comentar agora. E outro erro que está acontecendo demais é nas etapas da análise preliminar de risco. Muita gente está colocando a etapa de teste antes da etapa de montagem. Então, vocês têm que tomar cuidado, pessoal, porque se vocês fizerem isso, né, mesmo aqui no formulário, né, daí depois o cliente vai chegar, uai, o que é isso? Vocês testaram primeiro sem montar e depois montaram? Tá vendo que a ordem, ela importa. Sempre análise preliminar de risco, você monta, lembrando que o risco de montar é você se ferir com as ferramentas, com a chave Phillips ou a chave de fenda ou qualquer outro tipo de, né? Tem gente que utiliza aquela parafusadeira elétrica, né? Então você pode se ferir com essa ferramenta. E o risco do teste, né? Já que você vai dar partida em um motor elétrico, o risco é de choque elétrico, viu? Não troquem. Eu vi muita tarefa aí
por exemplo, o aluno colocou o teste primeiro e colocou o risco do teste, eu acredito fortemente que o aluno se confundiu aqui. Ele colocou assim, a primeira etapa, né? Vamos melhorar isso aqui, ó. Aí ele colocou o contrário, ó. Primeira etapa ele colocou teste, e aí ele colocou o risco do teste, né? De ferimento com manuseio das ferramentas, né? No teste, o risco as ferramentas elas já foram montadas, né? Você já montou aqui, você já colocou os 3 fusíveis, você já fez a interligação aqui dos 2 Ô, contatores, professor, né? Ah, sim, pois não, pode falar aí. a força e o comando, eles não trabalham junto? Por que são 3 fusíveis, então? Aqui não tem outro fusível lá do comando aqui? Não seria 4, então? Não, Ah, boa. Depois eu poderia dizer que eu fiz isso de propósito para vocês perceberem, né? Não, realmente, são 4, viu? Me enganei aqui terrivelmente. Tem os 3 fusíveis que protegem a força. Força e o do comando. Não, você já ganhou ponto aqui, ó. A força e tem também o fusível que protege o diagrama lógico, né? A parte de comando, né? Isso mesmo, são 4, viu? Não são 3, né? Mas mesmo assim, eu vi muitos eu vou até recorrigir novamente para ver se quem colocou, se alguém colocou 4, é porque na minha cabeça aqui, que eu corrigi muitos hoje, eu vi era 5, né? Não vi 4. Mas realmente você está coberto de razão. Ainda tem o fusível que protege o circuito de lógica, né? Beleza. Você falou tudo. Então, pessoal, priorizem a ordem aqui. Primeiro você monta, depois você testa. Montar, o risco é sempre você se ferir manuseando a ferramenta, né? Se você apertar com muita força ali no borne, né? A chave de fenda ou a chave Phillips, ela pode escapulir e bater no seu braço. Isso já aconteceu comigo. Eu fazendo montagem, não era nem empresa, eu fazendo montagem em casa mesmo, né? Aquela história, né? Casa de ferreiro, espeto de pau, né? Então, eu me feri, né? Então, sempre na montagem, o ferimento é com as ferramentas que você está instalando, né? Que é ou uma parafusadeira, né, uma parafusadeira, seja ela na tomada ou então aquelas com bateria, né? Geralmente a gente compra aquelas pequenininhas com baixo torque, né? Que elas são boas que dá para a gente carregar, né, no bolso, né, e carregar junto com a gente. E o teste, o risco é o choque elétrico, viu, pessoal? Não se confundam, vocês não podem se confundir. Principalmente, imagina, né? Vamos supor que o erro mais comum que eu vi foi a quantidade de fusível, tá certo? Realmente são 4 fusíveis, né? Aí imagina, aí você coloca 5 fusíveis, né? E em várias montagens lá, vamos supor que é uma linha de produção, tem uma esteira lá com, sei lá, 50 motores. Aí imagina, esse quantitativo de fusível, um a mais, um a menos, né? Ele impacta. Mas imagine, sei lá, 30 fusíveis a mais que não foram, né? Que está dentro do orçamento e não foi utilizado pelo cliente, né? E dependendo do cliente, se for uma outra empresa, ou vamos supor que é uma empresa de engenharia, não, uma empresa aí que ela é uma Ambev da vida, né? Que ela faz os invases lá dos produtos, né? E daí ela contratou o escritório, né? A empresa que você trabalha para fazer a montagem. Daí o pessoal faz a auditoria, né? Olha lá, né? Uai, pediram não sei quantos contator, não sei quantos, sobrou não sei quantos fusíveis, não sei quanto contator. Então, pessoal, a gente tem que prestar atenção nisso. O ideal, né, realmente, vocês estão aqui, né, no curso, o ideal é que vocês errem aqui para evitar, né, e aprendam, né, para evitar que errem em campo, né, errem executando a tarefa de vocês. Mas beleza. Agora eu vou focar aqui, pessoal, eu fiz aqui uma para a gente não demorar. Ô, Elisael, você conseguiu aí o áudio aí? Você estava querendo falar no começo, mas você não conseguiu?
Não, né? Ainda não, né? Professor, essa questão da PR também invertida, se a empresa for auditada, já dá não conformidade, seria um ponto negativo, né? E isso aí eles pedem para. Só para você ter uma ideia, na época era a Celg aqui em Goiânia, né? A concessionária. Aí eles fizeram. Ah, não, não, minto, não era a Celg, não, era. Não, era a Celg, só que. É porque é o seguinte, antigamente. Enquanto isso, eu vou abrir no outro documento aqui. Antigamente, quem executava todos os serviços, né, de poda de árvore, instalação de infraestrutura, era a concessionária. Todos eram funcionários diretos, né, contratados pela concessionária. Com o tempo, antes, né, antes de entrar a Enel, né, Neo Energia, Energisa, né, na jogada, antes de entrar essas empresas na estatal, começou o processo, pelo menos algumas aí do Tocantins, elas tiraram a maioria dos seus funcionários para fazer as tarefas e fizeram o regime de contratação de empresas terceirizadas. Aí o que que aconteceu? Numa dessas contratações aí, né? O pessoal faz o pregão eletrônico, né? O preço, né? Às vezes é o menor preço aí, né? Geralmente na lei lá 8.666, né? O, tem a tomada de preço, né? O menor preço ganha. Ok, mas ele ganha dentro daquele orçamento, né? Você não pode, por exemplo, colocar metade do preço que foi previsto o orçamento. Beleza. Aí essa terceirizada, ela ganhou aqui, estou procurando aqui o documento. Ela ganhou, ó, achei aqui achei minha, eu fiz um aqui. Aí o que que aconteceu? A empresa ganhou e ela foi, o serviço era instalar a infraestrutura não só de média tensão, como a de baixa tensão. Deixa eu compartilhar aqui agora. Então, aí ganhou essa empresa para instalar, né, os postes de seção circular, poste duplo T. E daí, sabe o que que elas fizeram? O quantitativo de material, eles colocavam na proposta, né? Ah, tantos metros aí, né, sei lá, tô chutando um valor aqui, 200 mil de cabeamento, vamos supor que ele ganhou a licitação para construir infraestrutura durante 2 anos, né? Então, aquele preço que ele jogou para o material era todo de responsabilidade da terceirizada. Aí o que que aconteceu aqui? Houve um acontecimento aqui que o pessoal comprou cabos multiplexados, que é aqueles de baixa tensão, né? Aqueles que tem aí geralmente é preto, vermelho e cinza, né? Que é a fase A, B e C, né? No caso nosso aqui é RST, né? E o neutro, aí o pessoal chama de mensageiro, né? O neutro, ele é o único cabo nu. E então essa rede ela é entrelaçada, né? Tem o cabo, o multiplexado, né? Ele fica envolto, né? Em torno do mensageiro ali, do neutro, né? Aí o que que aconteceu? Instalaram, né? Fizeram, né? Ganharam a licitação, beleza? E fizeram a instalação não estou brincando não, cerca de 2 semanas se passou e o produto era tão ruim que o plástico, né, o polímero, geralmente, não sei quem de vocês já teve oportunidade de colocar lado a lado, por exemplo, um cabo, aquele o 750 kV, o kV não, 750 volts, do lado de um cabo multiplexado. Dependendo da qualidade do cabo para instalações internas, o polímero, ele é bem assim, a cor é bem viva, né? E ele é bem maleável, dependendo se você tiver uma unha bem pontuda, aí você consegue até partir esfregando a unha. Já no cabo para rede aérea, né, rede externa, que aí sofre a interferência, o sol, né, as intempéries, ele tem que ser mais resistente. Então, o plástico dele é bem mais duro. Vocês acreditam que em 2 semanas esse cabo que
entre aspas, foi projetado para ambiente externo, o sol, né, foi aquecendo ele ali, ele começou a derreter, esfarelar. Aí o que que acontece? Quando eu tenho um cabo fase A, fase B, fase C entrelaçado e a proteção plástica começa a esfarelar, o que que aconteceu? Curto-circuito num setor inteiro aqui de Goiânia. Não, foi um escândalo. Aí o que que aconteceu? Na época ainda era a Celg, né? Aí a Celg fez uma análise e, é, e, como se diz, e o juiz obrigou a terceirizada a reinstalar toda a rede, todo o serviço que ela fez, mas utilizar um produto de boa qualidade, né? Imagina, 2 semanas, gente. 2 semanas, um cabo multiplexado, ele se desfazer, né? Isso porque estava um sol razoável, não estava aquele sol escaldante aqui em Goiânia, né? Então, aí o que que eles fizeram depois? Eles continuaram os processos de licitação, só que aí nos próximos processos de licitação, isso aconteceu para todas as outras concessionárias, né? Você, por exemplo, aí vamos supor que na minha empresa, aí eu dou um lance lá para eu pegar um contrato de 2 anos, né? Daí, agora o valor era pelo serviço de prestação, né? Por exemplo, eu peguei para construir instalações, né, de média tensão e de baixa tensão, né? Aí vamos supor que eu dei o preço menor lá, 1.400.000, né? Então, nesse período de 2 anos, eu vou receber as faturas do valor total, né, todo mês, até completar os 1.400.000. E daí, esse valor é só pelo serviço. Material, quem vai fornecer a partir desse problema que aconteceu, né? Material, quem fornece agora é a concessionária de energia elétrica, para evitar, né? Daí, sempre quando você precisa eu vou montar, sei lá, um circuito inteiro de baixa tensão e de média tensão. Aí, a partir de aconteceu esse problema, né? Você pega todo o material com a concessionária de energia. Ela, apesar de você ter ganho o contrato, aquele valor é o valor só pela sua consultoria, só pelo seu serviço e para você pagar os funcionários durante aquele tempo em que você ganhou o contrato, né? O material, ele, né, se eu não me engano, acho que foi em 2016 que aconteceu isso. Por isso que quando a gente está na matéria, né, que a gente fala aí de, é, de orçamento, né? Por isso que a gente tem que bater na tecla que existe regra, né? Existe uma resolução, você tem que seguir essa resolução à risca, porque senão você pode perder não só o serviço, mas depois do serviço ganho, pode acontecer uma coisa catastrófica igual foi essa aí, né? A sorte que, graças a Deus, as proteções das residências de cada um, né, desse setor inteiro que, que entrou em curto-circuito, né? Elas atuaram e não queimou nenhuma geladeira, nenhum equipamento eletroeletrônico de nenhum cliente, né? Imagina se tivesse queimado, né? Então o problema seria maior ainda. Então vamos lá, pessoal, vamos focar aqui. Aí lembrando que eu vou gravar a última aula e já entrego para vocês antes mesmo de segunda-feira. Vamos focar aqui, ó, na montagem. Aí nessa aula gravada, eu vou mostrar os diagramas, o funcionamento do circuito. Eu vou focar aqui, vou passar acho que uns 5, 10 minutinhos aí, né? Mas vamos fechar aqui. E sempre lembrando, tá vendo? Até eu me confundi, né? Eu olhando só para o diagrama de força, né? Eu estava contando três fusíveis. Na verdade, são o quê? São 3 fusíveis do circuito trifásico e um do circuito aqui de comando, né? Beleza? Vamos lá. A segunda montagem é do estrela triângulo.
Eu já fiz esse resumo aqui, pessoal, para a gente não... Então, basicamente, né, no estrela triângulo, a gente tem dois contadores. Nesse caso aqui, ele não... Para esse caso aqui, não tem a reversão, né? É só, vamos dizer, a partida direta, né? Lembrando aí, né, para não ficar raso aqui, lembrando que eu vou finalizar a explicação na gravação da próxima aula, né? Porque a gente vai ter o workshop. O estrela triângulo é porque com você alternando, né, do estrela para o triângulo, no estrela você tem as tensões de linha, né? Desculpa, as tensões de fase, né? Aí a tensão de fase, ou seja, a tensão da fase A em relação ao neutro, da B em relação ao neutro e da C em relação ao neutro, geralmente é uma tensão menor, né, do que o do triângulo, que só tem tensão de linha, ou seja, o triângulo ele só tem tensão bifásica. E lembrando aí, né, da nossa última aula aí, ó, lembrando lá pela fórmula, ó, a potência de um equipamento qualquer, né, no caso aqui do motor, né, é a tensão multiplicada pela corrente. Aí, quando você dimensiona um circuito, e geralmente você dimensiona ele pela corrente elétrica, porque o dispositivo de proteção clássico, né, é o disjuntor, né, o atual, né, é o disjuntor, né, que é o relé termomagnético, né, e também tem os fusíveis, né. Você isolando aqui, ó, para você encontrar, ó, geralmente todo projetista ele faz esse cálculo. Então, seria a potência dividido pela tensão, ou seja, a potência e a tensão aqui são diretamente proporcionais. A questão é que o equipamento, independente se ele foi projetado para ser monofásico, ou bifásico, ou trifásico, a potência sempre ela vai se manter a mesma. É o que o pessoal lá na matemática, lá na física, chama de constante. Aí eles colocam aqui CTE. Então a potência ela vai ser diferente, porque para um motor monofásico, para um trifásico, ou né, dependendo aí da ligação, até bifásico aí, o que vai modificar vai ser as bobinas, ali, a quantidade de bobinas, né, no TAP ali do enrolamento. Você vai variar, no caso, como ele tem uma bobina, né? Você varia a impedância, ou seja, você varia a parte real, que seria as resistências, né? E a parte reativa, né? Que no caso é a bobina, né? Que dá a reatância indutiva. Então, só vai sobrar o quê? Corrente e tensão. Aí, quando só sobra corrente e tensão e a potência é constante, ó, voltando à fórmula original aqui, ó, quando eu tenho essa variável aqui lá na física e matemática, ela sendo uma constante, ou seja, é um motor de 3 CV, ou um motor de 5 CV, de 10 CV, não importa. Ele vai ser sempre constante, ok. O que vai variar nesse circuito é a tensão, né? E o que vai variar também é a corrente elétrica. Então, quando eu tenho numa fórmula lá da física uma constante, que seria a potência do equipamento, e as outras duas variáveis, elas apresentadas na forma, né, de uma multiplicação, essas duas variáveis, né, o próprio nome já diz, ela é variável. Elas são, quando elas estão no formato de multiplicação, elas são inversamente proporcionais. Então, por exemplo, quanto maior é a tensão, menor vai ser a corrente elétrica. Aí o objetivo, né, o estrela triângulo aqui, ó, eu consegui uma ligação em que eu tenho a tensão, por exemplo, a tensão, geralmente a tensão em triângulo, como ela tem
a tensão de linha, né, que é a tensão entre uma fase e outra, por exemplo, RS, né, ou SIT, né, e ela tem o trifásico. Já o estrela, né, ela tem a tensão monofásica, que é a tensão de fase, que eles chamam, né, em relação ao neutro. Ela tem a tensão de linha e eu posso ter também a ligação trifásica. Ok. Mas o que que isso quer dizer, professor? Como eu posso variar, né, entre monofásico, bifásico e trifásico, né? No triângulo, eu só posso fazer a variação bifásica e trifásica. Já no estrela, eu tenho as três variações, a mono, a bifásica e a trifásica aqui. Daí, a tensão, geralmente, a tensão trifásica aqui é a tensão maior, ou a tensão bifásica aqui, né? Ela é maior. Então, observando a fórmula aqui, ó, quanto maior a tensão, menor vai ser a corrente. Então, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar um gradiente aqui de tensão maior para eu conseguir ter a mínima corrente possível para eu conseguir dar a partida. Lembrando lá, né, que a gente tem o gráfico da tensão, né, senoidal, né, da tensão do sistema quando não tem distorção, né? E dependendo da ligação, se ela vamos considerar que ela é resistiva, lógico que não é, porque a gente tem uma máquina elétrica. Só para ficar didático aqui, ó, a corrente elétrica, ela também vai aparecer no mesmo gráfico, só que com um pico menor, porque geralmente sempre a tensão é maior que a corrente elétrica. Então, o objetivo da partida estrela-triângulo é eu iniciar, né? Aí, por isso que a gente utiliza um temporizador aqui, ó, um relé de tempo, né? Para eu, no início aqui, com a menor, né? Como se diz aqui, a maior tensão possível, como os dois são inversamente proporcionais, com a maior tensão possível, eu vou conseguir a menor corrente possível. Para ir lá na partida, né? Se eu der um zoom aqui no gráfico da corrente elétrica aqui, ó, o normal é ela se apresentar assim, né? Só que a gente sabe, ó, desde a primeira aula lá, ó, que no início, ou seja, um tempo bem pequeno aqui, essa corrente ela vai atingir uma corrente de partida aqui, né, que ela vai extrapolar, né, o gráfico e, inclusive, as proteções elas vão atuar, né, desligando não só a máquina, mas dependendo aí, né, do surto, derrubando todo o circuito ao qual ela está ligada, né? Então, o objetivo do estrela triângulo é aumentar a tensão aqui, diminuir a corrente, para na corrente de partida ela diminuir o mínimo possível aqui, ó, até ela chegar numa velocidade, né, em que eu tenho só o quê? Corrente nominal aqui, e daí depois desse tempo, né, você regula lá, né, na bancada, depois desse tempo, né, da corrente de partida, você volta à ligação original, beleza? As etapas, sempre, pessoal, as etapas vão ser montagem. Não, eu vou até, sabe o quê? Repetir, ó, esse aqui que já está pronto. E eu sei que vocês devem ter se confundido aí, ó, porque essa folha de tarefa aqui, ó, estão vendo que o nome, ele está fixado aqui, ó. Eles colocaram esse formulário aqui, ó, a, as células dele fixada. Aí por isso que na hora que você digita aqui, ó, você tá vendo? Ó, passou para outra folha, a APR dessa montagem aqui da estrela e triângulo, ela ficou no meio do menu do formulário de prática.
realmente isso aqui é uma falha aqui na criação do documento. Para ele ficar melhor apresentado, ele não deveria, esse formulário de prática aqui, ó, uma dica era essa tabela, ela ficar aqui, ó, você clica, você clica duas vezes aqui, ó, no alto da página, ó, dois cliques com o esquerdo do mouse, tá vendo, ó, que você ativou o cabeçalho e ativou o rodapé, né, do documento. O cabeçalho aqui de cada das quatro montagens, ele deveria estar colocado aqui, ó, para não atrapalhar o fluxo do documento aqui, ó. Provavelmente esse documento aqui, se ele, né, fosse de uma minha empresa aí, com certeza o pessoal ia redimensionar ele para atender melhor o cliente, porque realmente ia ficar confuso. Creio eu que no exercício e na hora de vocês fazerem a tarefa, isso ocorreu. Vamos para o chave compensador. Agora, pessoal, que já passou do horário aqui, eu vou só colocar o material aqui, ó. Porque aí na aula que eu gravar para vocês, eu vou fazer a explicação detalhada aqui de cada uma das partidas aqui, né? Eu expliquei essa daqui só para não ficar aquele negócio. Não, coloca o formulário aí e vamos seguindo em frente, né? Então, ó, com a chave compensadora aqui, né, que a gente utiliza um transformador. Ah, sim, pois não. Dá licença. As outras aulas a gente não está conseguindo ter acesso nas outras videoaulas. Não? Não. Você está conseguindo entrar na plataforma? Cara, a gente entra, só que a plataforma, parece que eles mudaram o jeito da plataforma e a gente não consegue ver nada. Estranho. Ah, não, por isso que então o Fabrício ele me pediu hoje o link de novo, né, da aula, né? Aí, só que, né, eu não sabia eu achei que tinha resolvido essa questão. Eu vou verificar. Nem no celular e nem no computador a gente não consegue ver. Nem você fazendo lá o Ctrl F5 não tá. Não tá. Fica tudo branco. Por exemplo, Isso, essa parece aula. duas telas. Entendi. Ó, estranho. Eu vou só terminar aqui a lista de material. Eu vou mostrar algo aqui para vocês para ver se vocês estão enxergando. Então, Ok. nessa aqui o da chave compensadora, né? A quantidade contatora aqui são 3 mesmo. O relé térmico, o botão normalmente fechado, né? Para desligar. O normalmente aberto para você ligar, né? O sistema. O temporizador, a chave compensadora, pessoal, ou partida compensador, dependendo aí da bibliografia que foi pego aqui esse implemento. O objetivo é praticamente o mesmo da estrela triângulo aqui, ó. Só que na chave compensadora, em vez de eu utilizar o relé, né, até ele fazer a comutação entre o estrela e o triângulo, aqui ele vai utilizar o relé de tempo aqui para fazer a comutação nos TAPs, né, nas graduações da bobina, né? Aí, geralmente é 45%, ó, tá aqui, ó, 100%. Deixa eu dar um zoom aqui para melhorar para a gente. Ó, esse daqui, ó, tá com TAP de 65%, 80% e 100%. Então, ele vai iniciar com a porcentagem aqui, dado um tempo, né? Vai iniciar com 65%, é aquela mesma história que eu comentei aqui, né? Deixa eu abrir mais aqui. É a mesma história, para dar o tempo e eu tendo a menor quantidade aí de bobina, né? Lembra que eu coloquei essa relação lá no início da aula, né? Da atividade 2, né? Quantidade de bobina no primário do transformador, né? Ela é proporcional à tensão do primário, que é igual, né? À quantidade de bobinas aí do secundário. Aí, nesse caso aqui, né? Você pode pensar aqui, ó. Eu tenho a tensão para 100%, né? A gente colocando aqui a nomenclatura correta aqui, ó, nos TAPs onde eu tenho
tenha 100%, que vai ser proporcional à quantidade de bobinas, né? No TAP de 80, deixa eu apagar aqui. No TAP aqui de 80%, né? E a quantidade de tensão para o TAP de 80% de tensão da nominal aí. E também proporcional à quantidade de espiras, né, da bobina aqui de 65% e a tensão de 65%. Lembrando que são proporcionais, eu poderia colocar tensão, né, desde que eu colocar todas as tensões no numerador e as bobinas no denominador, também ia valer. E lembrando, pessoal, que a corrente é inversa, viu? A regra, por exemplo, fica o numerador, denominador. Aí da corrente que vem, por exemplo, do de 100 para o de 80, ou do de 100, né, para o de 65, aí ela vai ser inversa, tá bom? A lógica aqui. Quantitativo de matéria, ou as etapas aqui, ó, é sempre o mesmo. Montagem primeiro, teste depois. Pois eu vou corrigir, viu, pessoal, o equívoco que eu fiz aqui na quantidade de fusíveis, tá bom? Foi eu que me equivoquei. Deixa eu ver o que mais. E a última, que é a partida direta, né? Igual à primeira montagem, né? Sem reversão. E no caso, a gente utiliza aqui um módulo ele faz a retificação de onda e não é nem corrente contínua, ele só retifica, né? Só coloca ela pulsante, né? E daí, mesmo assim, ele faz a frenagem, mas ele tem que interligar essa frenagem compulsório ao desligamento na hora que a frenagem ela é acionada, né? A frenagem de corrente contínua, ela tem, pela montagem aqui, ó, ela é compulsória, ou seja, ela é obrigada, né? Na hora que a frenagem liga, a alimentação do motor ela tem que desligar, porque senão ele vai frear, né? Os discos lá, o motor, né? O mancal, e como ele não desligou, né? Porque eles não estão condicionados os dois, você concorda que ele vai continuar girando e ele vai estar travando. E vai dar tudo errado, né? Então você tem que, condicionado ao acionamento da corrente contínua para ele frear, a gente tem que fazer também o desligamento, né? O desligamento do motor para deixar apenas o freio, né? O freio lá de corrente contínua ele funcionar. O quantitativo de material aqui, ó, o básico aqui, pessoal, é a mesma coisa. O contator, ó, que são, nesse caso aqui, ó, 1, 2, 3, né? E tem... Não, só são 3 aqui, tá certo. Tá vendo? Até errei aqui. O relé térmico, um apenas, ok? Normalmente fechado para desligamento, geralmente. E o normally open, né? O NA, né? Para ligação do circuito. Só que ele está condicionando aqui, ó. Tem a partida direta aqui, ó. Ele está condicionando ao acionamento. Tá vendo que o relé ele está nos dois, né? E ele está condicionando ao desligamento. Deixa eu ver, ó, contator 1, contator 2 aqui, ó. Contator 2 é o acionamento de corrente contínua, né? Para ele realizar a frenagem. E é isso, ó, no normalmente aberto do contator, da bobina do contator 2, ó,
tem que aplicar essa lógica aqui, porque senão ele não faz o desligamento. Isso mesmo. E as etapas, né? Lembrando, pessoal, as etapas é a mesma história, ó. Lembrando que a ordem importa, ó, por isso que eu vou repetir isso aqui, ó. Primeiro a montagem, depois você realiza o teste, né? Sempre a montagem, o perigo é você se cortar, né? Com as ferramentas, igual o pessoal lá da segurança do trabalho chama, né? As ferramentas cortantes, né? Que é a chave de fenda, né? A chave Phillips, né? Ou uma parafusadeira aí. E no teste, né? Já que ele vai ligar o circuito, o risco aí de choque elétrico. Lembra sempre dessa sequência aqui, tá bom? Aí, pessoal, lembrando aqui. Compartilhar aqui. Lembrando aqui, pessoal. E como se diz, como essa é a última aula ao vivo dessa disciplina aqui, reforçando, já na próxima semana, em vez de você entrar nessa sala, né, nessa aula, vocês vão entrar no workshop, mas não se esqueçam de fazer a inscrição, né, no evento, tá bom? E daí eu vou o mais rápido possível, vou gravar a última aula, porque aí na última aula, depois que a gente já, né, fez as tratativas aqui, eu vou corrigir novamente, né? Porque, obviamente, ainda bem que acho que foi o Roberto, né, que me alertou aí, ó, professor, eu acho que o senhor fez a conta errada aí. E o circuito de comando, né? E os fusíveis aí do circuito de comando? Você está certinho, né? Eu realmente eu reconheço aí que eu errei, eu vou recorrigir a tarefa de vocês. Mas prestem atenção, pessoal. Tem gente que não, né, fez, por exemplo, a lista de material de um, esqueceu de fazer a parte aqui da montagem, né? Então verifiquem lá a nota, né, que quem já fez, né, que recebeu e façam as correções, tá bom? Ô, E daí, professor, ó, sim, me tira uma dúvida no diagrama de força aqui. Vó, baixa aí pra mim, um pouquinho. Aqui substituir o fusível aqui, eu usaria um disjuntor aqui, tripolar aqui, né? sim, E esse tô outro falando aqui, de força. aí aqui, Aí o eu, diagrama lógico de comando. Então, aí eu utilizaria também, né? Por isso que eu depois como se diz, eu caí a ficha, né? Realmente a quantidade, né, de fusíveis está certa, né? Vamos supor se fosse um disjuntor motor, aí eu teria que utilizar um disjuntor motor também trifásico. Aí não seria nem 5 fusíveis, aí já no caso seria 6, né? Mas como o disjuntor motor ele já é, né? Ele é um disjuntor, né? Ele é uma proteção. Então não teria nem necessidade de ter o fusível. Aí eu já poderia tirar da lista de material fusível e deixar só o disjuntor motor. Mas realmente seria seis fusíveis, né? 3 do diagrama de força e mais 3 do diagrama de comando aí para cada fase. Realmente, né? Acho que foi o Roberto aí que, que levantou essa questão e ele está certo mesmo. Eu me enganei. Por isso que eu vou ter que corrigir novamente. Beleza? Aí, pessoal, aí nessa aula gravada, eu vou fazer a análise dos circuitos aqui que estão faltando, tá bom? Das duas, eu vou finalizar essa análise aqui, né? E a análise da frenagem aí por corrente contínua. Lembrando, pessoal, que o material aqui, ó, material extra, ó, ele está disponível aqui no CADPROG. Ou CADSIMO, desculpa. Eu sempre erro o nome aqui, ó. Aí lembrando aqui, ó, quando você entra aqui, ó, na pastinha que eu pedi para o Fabrício colocar, ó, você tem os 4 esquemas, né? Os 4 esquemas de simulação já montado e aqui o simulador
que está funcionando. Lembrando que aquele lá do professor lá do site não está funcionando. Aí esse daqui ele realmente está. Inclusive, eu pedi para o Fabrício ir lá, ó, lá na biblioteca. Vocês estão vendo que tem aqui, ó, uma pasta a mais que não tinha, ó, Programa Cadicimo 3.0. Esse sim, se você vir aqui, é o mesmo programa que eu pedi para o Fabrício colocar aqui na aba de videoaulas, tá? Pedi para ele fazer essa correção, porque senão não teria como vocês simularem um circuito aí para vocês, tá? Aí vou relembrando, gente, vou deixar disponível a próxima aula, né, que ela vai ser dia 13, né? E aí, em vez de vocês entrar na sala do dia 13, façam a inscrição vai aparecer aqui, né? Eu vou até pedir para o Fabrício tirar esse card aqui, eu vou pedir para ele deixar só a aula aqui, né? Para vocês poderem assistir, e colocar o card do workshop, o link para vocês entrarem no Teams, né? E o link de inscrição, né, para a questão de receber o certificado, e eu vou verificar essa questão aí, o porquê que os certificados do anterior, né, não foram entregues aí, pelo menos aí, e coloquem a lista e enviem para o Fabrício, tá bom? Lembrando que são 3 turmas aí, vocês enviam aí de cada turma quem não recebeu o certificado, beleza? Então é isso, pessoal. Desculpa aí ter passado um tempo a mais aí, mas eu precisava esclarecer isso, e foi até bom, né? Que essa questão aí que eu achei que tinha sido um erro, né? Eu vou corrigir e vou ajustar a nota de vocês na questão aí do quantitativo de materiais aí, foi eu que me enganei aqui mesmo. Agradeço ao Roberto aí que percebeu aí. Beleza? Tem mais alguma pergunta, pessoal? Alguma questão? Valeu, Não? professor. Até a próxima. Falou, fica com Falou. Deus, pessoal. Falou. Valeu, professor. Boa noite aí. Obrigado. Hoje. Professor, até que dia que é para entregar as atividades?